Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. A análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos jogos da semana. E agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise do concurso da Loteca. Jogo 1, Cusco e Flamengo. Quando a bola rola nesse confronto, o que salta aos olhos é o contraste entre a adaptação ao ambiente e a força técnica coletiva. O Cusco transforma o mando em uma verdadeira arma, explorando ao máximo as condições, locais que costumam impactar diretamente o ritmo e a intensidade da partida. Jogando em casa, a equipe tende a ser mais agressiva, encurtando espaços e apostando em transições rápidas. Algo que pode incomodar até adversários mais qualificados tecnicamente. Do outro lado, o Flamengo chega com um elenco mais profundo e versátil, capaz de controlar o jogo através da posse e da movimentação entre linhas, mesmo quando preserva algumas peças por conta da sequência de compromissos. Mantém um padrão competitivo elevado, com jogadores que conseguem decidir em situações individuais. A gestão do elenco é um fator importante aqui, já que o calendário exige escolhas estratégicas e pode influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. O histórico de confrontos diretos não pesa tanto quanto o contexto atual, mas serve como referência para entender como estilos diferentes se chocam. Enquanto o Cusco tende a acelerar o jogo em momentos específicos, o Flamengo prefere cadenciar e escolher o momento certo de atacar. Esse duelo de ritmos pode ser determinante, especialmente se o time brasileiro conseguir impor seu modelo desde o início, neutralizando o ímpeto inicial do adversário. A forma recente das equipes também entra como ponto de atenção. O Cusco, quando embala em casa, costuma crescer emocionalmente durante o jogo, aproveitando apoio da torcida e transformando pequenos momentos em pressão constante. Já o Flamengo, mesmo oscilando em alguns trechos da temporada, demonstra maturidade para lidar com cenários adversos, algo que pode fazer diferença em um confronto fora de seus domínios. Outro aspecto relevante envolve o estilo de arbitragem e as condições do jogo. Partidas disputadas em ambientes mais desafiadores tendem a ser mais físicas, exigindo adaptação rápida dos jogadores. Isso pode favorecer o time local, acostumado com esse tipo de dinâmica, enquanto o visitante precisa equilibrar intensidade e controle emocional para não perder o foco tático. Fique atento também à possibilidade de surpresa. Mesmo com um elenco mais forte, o Flamengo não está imune a dificuldades, principalmente quando enfrenta adversários que sabem explorar bem suas limitações momentâneas. O Cusco, por sua vez, cresce quando é colocado como azarão, transformando esse cenário em motivação extra dentro de campo. No fim das contas, esse é aquele tipo de jogo que vai além da qualidade técnica pura. Envolve adaptação, leitura de jogo e inteligência estratégica. Quem conseguir impor seu ritmo e minimizar os erros tende a sair em vantagem. Mas a margem para imprevistos é real e pode transformar completamente o roteiro da partida. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Laguaira e Fluminense. O cenário desse confronto revela um encontro entre estilos bem definidos, onde o mando de campo pode exercer influência significativa desde os primeiros minutos. O Laguaira costuma se impor dentro de casa com uma postura mais intensa, valorizando a compactação defensiva e tentando explorar erros do
Adversário em saídas rápidas. Esse comportamento ganha ainda mais força quando a equipe percebe qualquer desconforto do rival com o ritmo do jogo ou com as condições do ambiente. Do outro lado, o Fluminense apresenta uma identidade muito clara, baseada na posse de bola e na construção paciente das jogadas. A equipe busca controlar o jogo através da circulação constante, envolvendo o adversário até encontrar espaços. Mesmo fora de casa, essa característica não costuma ser abandonada, o que pode criar um duelo interessante entre a pressão local e a tentativa de domínio técnico do visitante. A forma recente das duas equipes traz elementos importantes para essa análise. O Laguaira, quando consegue encaixar sua proposta, demonstra competitividade e disciplina tática, especialmente em jogos onde não carrega o favoritismo. Já o Fluminense, mesmo enfrentando oscilações naturais ao longo da sequência de partidas, mantém um nível elevado de organização, com jogadores capazes de decidir em momentos pontuais, seja em jogadas trabalhadas ou em lances individuais. A questão física e a gestão do elenco também entram em cena, principalmente considerando a sequência de compromissos que o Fluminense costuma enfrentar. Ajustes na escalação podem acontecer e isso pode impactar o entrosamento em campo. Por outro lado, o Laguaira tende a manter uma base mais estável, o que favorece a execução de um plano de jogo consistente, especialmente diante de sua torcida. O histórico de confrontos diretos não é determinante, mas ajuda a ilustrar como equipes com perfis distintos reagem quando se enfrentam. Em situações assim, muitas vezes o detalhe faz a diferença. Seja um erro defensivo, uma bola parada ou uma decisão individual. E esse tipo de jogo costuma ser decidido justamente nesses pequenos momentos que escapam ao controle tático. As condições climáticas e o estilo de arbitragem também podem influenciar o andamento da partida. Um jogo mais truncado, com muitas faltas e interrupções, tende a favorecer quem está mais acostumado com esse cenário, enquanto um ritmo mais fluido pode beneficiar o time que aposta na técnica e na movimentação constante. Saber interpretar esse contexto ao longo do jogo será fundamental para ambos os lados. E é exatamente nesse ponto que mora a possibilidade de surpresa. O favoritismo pode até apontar para um lado, mas o futebol costuma desafiar previsões quando fatores como intensidade, concentração e eficiência entram em jogo. O Laguaira tem ferramentas para dificultar, enquanto o Fluminense possui qualidade para resolver, criando um equilíbrio interessante e imprevisível. No fim, esse confronto se desenha como um verdadeiro teste de identidade. De um lado, a força do mando e da disciplina tática. Do outro, a técnica, a posse e a capacidade de adaptação. Quem conseguir impor seu estilo por mais tempo e aproveitar melhor as oportunidades, tende a construir o caminho para um resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Barcelona e Cruzeiro. A dinâmica desse confronto começa a se desenhar a partir do peso do mando de campo, especialmente quando o Barcelona atua diante de sua torcida, onde costuma imprimir intensidade desde os primeiros movimentos. A equipe equatoriana tende a pressionar alto em determinados momentos, explorando a velocidade pelos lados e tentando transformar o ambiente em um fator de desconforto para o adversário. Esse comportamento, aliado à adaptação às condições locais, pode influenciar diretamente o ritmo do jogo. O Cruzeiro, por sua vez, apresenta uma proposta mais equilibrada,
com atenção especial à organização defensiva e à transição rápida. Mesmo atuando fora de casa, a equipe busca manter linhas compactas, evitando espaços entre os setores e apostando em saídas objetivas. Quando recupera a bola, esse estilo pode ser eficiente justamente contra equipes que se expõem mais no campo de ataque, criando oportunidades em cons bem executados. A forma recente das equipes adiciona uma camada importante à análise. O Barcelona, quando encontra a sequência positiva, cresce em confiança e passa a assumir maior protagonismo, especialmente em casa. Já o Cruzeiro demonstra uma característica interessante de resiliência, conseguindo se manter competitivo mesmo em cenários adversos, algo que pode ser decisivo em um jogo com pressão externa elevada. Outro ponto que merece atenção é a gestão do elenco. O Cruzeiro, inserido em uma sequência de compromissos exigentes, pode optar por ajustes pontuais na equipe, o que impacta diretamente o entrosamento, mas também preserva a intensidade física. O Barcelona, com uma base mais constante, tende a repetir sua estrutura, favorecendo a execução automática de seu plano de jogo. O histórico de confrontos diretos não é amplo, suficiente para determinar tendências claras, mas serve como referência para entender como o encaixe de estilos pode definir o rumo da partida. Em jogos desse perfil, detalhes como bola parada, posicionamento defensivo e leitura de jogo ganham protagonismo, muitas vezes decidindo o resultado em momentos específicos. As condições climáticas e o estilo de arbitragem também entram como variáveis importantes. Um jogo mais físico, com muitas disputas e interrupções, pode favorecer o time local, acostumado com esse tipo de enfrentamento. Por outro lado, se a partida fluir com mais liberdade, o Cruzeiro pode encontrar espaços para aplicar sua estratégia com maior eficiência. E é justamente nesse equilíbrio que surge a possibilidade de zebra. O Barcelona tem o fator casa e a intensidade como aliados, enquanto o Cruzeiro carrega disciplina tática e capacidade de adaptação. Esse contraste cria um cenário onde qualquer erro pode ser determinante, e onde a concentração ao longo de todo o jogo se torna essencial. No fim, o confronto se apresenta como um duelo de estratégias bem definidas. De um lado, a tentativa de impor ritmo e pressão. Do outro, a busca por controle e eficiência. Quem conseguir executar melhor seu plano e reagir mais rápido às mudanças do jogo tende a construir a vantagem necessária. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, América e ABC. Clássico é sempre um jogo à parte. E quando América e ABC se enfrentam, o contexto emocional ganha tanto peso quanto qualquer aspecto tático. A atmosfera criada pela torcida, o histórico de rivalidade e a pressão natural fazem com que cada disputa de bola tenha um significado maior, transformando o jogo em um cenário onde detalhes e concentração fazem toda a diferença do início ao fim. Dentro de campo, o América tende a assumir uma postura mais propositiva quando atua como mandante, tentando controlar as ações e pressionar desde os primeiros movimentos. Equipe busca explorar jogadas pelos lados e acelerar o jogo em momentos estratégicos, aproveitando o apoio vindo das arquibancadas. Esse comportamento costuma empurrar o adversário para trás, criando um ambiente de pressão constante. O ABC, por outro lado, geralmente adota uma abordagem mais cautelosa em clássicos fora de casa, priorizando a organização defensiva e a disciplina tática. A equipe se sente confortável esperando o momento certo para atacar, explorando espaços deixados pelo rival.
Esse tipo de estratégia já se mostrou eficiente em confrontos desse porte, principalmente quando o adversário se expõe em busca do controle do jogo. A forma recente das equipes adiciona uma camada interessante ao confronto. O América, quando consegue encaixar seu ritmo, cresce emocionalmente e passa a impor maior intensidade. Já o ABC demonstra uma característica marcante de competitividade, mantendo o foco mesmo em cenários adversos e sabendo administrar momentos de pressão sem perder sua estrutura. Outro ponto fundamental envolve a gestão do elenco e a condição física dos jogadores. Em um calendário exigente, preservar peças e ajustar a equipe pode ser decisivo, especialmente em um clássico que exige intensidade máxima. O América pode apostar na continuidade de sua base para manter o entrosamento, enquanto o ABC pode surpreender com mudanças pontuais buscando equilíbrio e eficiência. A arbitragem também costuma ter papel relevante em jogos desse tipo. Clássicos tendem a ser mais disputados, com entradas firmes e muita tensão, o que exige controle rigoroso para evitar que o jogo perca fluidez. Dependendo do critério adotado, o ritmo da partida pode favorecer um ou outro estilo, influenciando diretamente o desenrolar do confronto. E como todo clássico, a possibilidade de surpresa está sempre presente. Mesmo que um dos lados chegue em melhor momento, a rivalidade histórica equilibra as forças e transforma o jogo em um território imprevisível. No fim, o que se desenha é um confronto onde emoção e estratégia caminham lado a lado. A América tenta impor ritmo e intensidade, enquanto o ABC aposta na organização e na inteligência tática. Quem conseguir lidar melhor com a pressão e aproveitar suas oportunidades terá mais chances de sair com resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Boston River e São Paulo. Quando esse confronto começa, o primeiro ponto que chama atenção é a diferença de abordagem entre as equipes, especialmente considerando o fator casa. O Boston River costuma transformar seu estádio em um ambiente competitivo, apostando em intensidade e disciplina tática para equilibrar forças contra adversários tecnicamente superiores. A equipe valoriza a compactação e tenta reduzir espaços, dificultando a construção ofensiva rival desde os primeiros movimentos. O São Paulo, por sua vez, apresenta uma proposta mais estruturada, baseada na organização coletiva e na circulação de bola. Mesmo atuando fora de casa, busca controlar o ritmo do jogo e impor seu estilo, utilizando a qualidade técnica de seu elenco para encontrar soluções ao longo da partida. A equipe demonstra capacidade de adaptação, algo fundamental em confrontos onde o contexto pode mudar rapidamente. A forma recente das equipes também influencia diretamente o cenário. O Boston River, quando consegue manter consistência defensiva, cresce em confiança e passa a acreditar mais em suas transições ofensivas. Já o São Paulo, mesmo enfrentando momentos de oscilação, mantém um nível competitivo elevado, com jogadores experientes capazes de decidir em situações específicas, seja em jogadas trabalhadas ou em lances individuais. A gestão do elenco entra como fator decisivo, principalmente para o lado brasileiro. Com uma sequência intensa de compromissos, ajustes na escalação podem acontecer, impactando o entrosamento, mas também preservando o desempenho físico. O Boston River, com uma base mais estável, tende a repetir sua estrutura, o que favorece a execução de um plano de jogo mais consistente. O histórico de confrontos diretos não exerce grande influência, mas o encaixe de estilos cria um duelo interessante. De um lado, uma equipe que aposta na disciplina e na intensidade. Do outro,
Um time que busca controle e construção. Em jogos assim, detalhes como bola parada, posicionamento defensivo e aproveitamento de oportunidades costumam ser determinantes. As condições climáticas e o estilo de arbitragem podem alterar o ritmo da partida. Um jogo mais físico e disputado favorece o time que está acostumado com esse cenário, enquanto uma condução mais técnica pode beneficiar quem aposta na posse e na movimentação constante. Saber interpretar essas variáveis ao longo do jogo será essencial. E como em muitos confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa não pode ser descartada. O Boston River tem no fator casa e na intensidade suas principais armas, enquanto o São Paulo conta com qualidade e experiência para lidar com pressão. No fim, o confronto se desenha como um teste de eficiência e inteligência tática. Quem conseguir impor seu estilo por mais tempo e aproveitar melhor as oportunidades, terá o controle do jogo e maiores chances de construir um resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Mirassol e Lanús. A forma recente das equipes já começa a desenhar o tom desse confronto, principalmente pelo contraste entre o entusiasmo do mandante e a experiência do visitante. O Mirassol, quando atua em casa, costuma crescer em intensidade e confiança, adotando uma postura mais agressiva e buscando o controle das ações desde os primeiros movimentos. Esse comportamento, impulsionado pelo apoio da torcida, transforma o ambiente em um fator relevante dentro do jogo. O Lanús, por sua vez, traz consigo uma identidade marcada pela organização tática e pela leitura estratégica das partidas, mesmo fora de casa. A equipe argentina tende a manter equilíbrio entre defesa e ataque, explorando espaços com inteligência e sem se expor desnecessariamente. Essa capacidade de adaptação pode ser determinante em um cenário onde o adversário tenta impor ritmo elevado. O estilo de jogo de cada lado cria um duelo interessante. O Mirassol aposta em transições rápidas, intensidade pelos lados e pressão em momentos específicos, tentando acelerar o jogo e aproveitar qualquer desorganização do adversário. Já o Lanús prefere um jogo mais controlado, valorizando a posse em momento e escolhendo com precisão as situações de ataque, o que pode neutralizar o ímpeto inicial do time brasileiro. A gestão do elenco também entra como variável importante. O Lanús, acostumado a disputar competições simultâneas, pode optar por ajustes pontuais na equipe, equilibrando desgaste físico e competitividade. O Mirassol, com uma base mais estável, tende a repetir sua estrutura, o que favorece o entrosamento e a execução de jogadas ensaiadas, especialmente em bolas paradas. O histórico de confrontos diretos não pesa de forma significativa, mas o contexto atual mostra que jogos desse tipo costumam ser decididos em detalhes. Um posicionamento defensivo mal ajustado, uma bola parada bem trabalhada ou uma decisão individual podem mudar completamente o rumo da partida, principalmente quando há equilíbrio tático. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem, também podem influenciar o desenvolvimento. Um jogo mais físico, com muitas disputas e interrupções, pode favorecer quem está mais acostumado a esse cenário. Por outro lado, se a partida fluir com maior liberdade, a qualidade técnica e a organização coletiva tendem a ganhar protagonismo, e é justamente nesse equilíbrio que surge a possibilidade de surpresa. O Mirassol, impulsionado pelo fator casa, pode transformar intensidade em vantagem. O Lanús, com sua experiência e disciplina, pode controlar o jogo e aproveitar oportunidades com eficiência. No fim,
o que se vê é um duelo entre energia e estratégia. De um lado, a tentativa de impor ritmo e pressão. Do outro, a busca por controle e inteligência tática. Quem conseguir executar melhor seu plano e se adaptar às circunstâncias terá o caminho mais claro para um resultado positivo. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. JOGO 7, Deportivo Cuenca e Santos. A forma como esse confronto se desenha passa diretamente pelo comportamento do mandante. Em seu ambiente, onde o Deportivo Cuenca costuma adotar uma postura mais intensa e vertical. Jogando em casa, a equipe equatoriana busca acelerar o jogo em momentos específicos, pressionando a saída adversária e explorando transições rápidas, principalmente quando identifica espaços pelos lados do campo. Esse tipo de abordagem pode gerar desconforto para equipes que preferem cadenciar o ritmo. O Santos chega com uma proposta mais voltada ao controle e à organização, tentando impor sua qualidade técnica através da posse de bola e da construção paciente. Mesmo fora de casa, a equipe busca manter sua identidade, trabalhando a circulação e tentando encontrar brechas na defesa adversária. Esse contraste de estilos cria um duelo interessante entre intensidade e controle, onde a leitura de jogo será determinante. A forma recente das equipes adiciona nuances importantes. O Deportivo Cuenca, quando consegue encaixar seu plano, cresce em confiança e transforma o apoio da torcida em combustível para sustentar a pressão. Já o Santos, mesmo enfrentando oscilações em determinados momentos, apresenta capacidade de adaptação, conseguindo ajustar sua estratégia conforme o andamento da partida. A gestão do elenco também entra em evidência. O Santos, inserido em um calendário exigente, pode optar por ajustes pontuais na equipe, preservando jogadores e equilibrando o desgaste físico. Isso pode impactar o entrosamento em alguns momentos do jogo. O Deportivo Cuenca, por sua vez, tende a manter uma base mais estável, o que favorece a execução automática de suas jogadas e aumenta consistência dentro de campo. O histórico de confrontos diretos não exerce grande influência, mas o contexto mostra que jogos desse perfil costumam ser decididos em detalhes. Um erro na saída de bola, uma bola parada bem executada ou uma finalização precisa podem ser suficientes para definir o rumo da partida, especialmente em um cenário equilibrado. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem, também podem alterar o desenvolvimento. Saber interpretar esse contexto ao longo do jogo será essencial. E como em muitos confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa está sempre presente. O Deportivo Cuenca tem no fator casa e na intensidade suas principais armas, enquanto o Santos conta com qualidade individual e capacidade de decisão para resolver em momentos-chave. Esse equilíbrio mantém o jogo aberto e imprevisível. No fim, o confronto se apresenta como um verdadeiro teste de identidade. De um lado, a pressão e a velocidade. Do outro, o controle e a técnica. Quem conseguir impor seu estilo e aproveitar melhor as oportunidades terá maiores chances de construir um resultado positivo. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Vitória Juazeirense. Quando a bola rola nesse confronto regional, o que imediatamente entra em cena é o peso do mando de campo, aliado ao contexto emocional. O Vitória costuma transformar seu estádio em um ambiente de pressão constante, onde a intensidade e o apoio da torcida empurram a equipe para uma postura mais agressiva desde os primeiros movimentos.
Essa característica faz com que o time busque o controle do jogo, pressionando alto e tentando encurralar o adversário. A Juazeirense, por outro lado, chega com uma proposta mais cautelosa, baseada na organização defensiva e na disciplina tática. Em jogos fora de casa, a equipe tende a reduzir espaços, proteger sua área e explorar contas com objetividade. Esse estilo já se mostrou eficiente em confrontos desse tipo, principalmente quando o adversário se lança ao ataque e deixa brechas na defesa. A forma recente das equipes contribui para um cenário interessante. O Vitória, quando consegue impor seu ritmo, cresce em confiança e passa a dominar as ações, criando volume ofensivo e pressionando constantemente. Já a Juazeirense demonstra competitividade e capacidade de resistência, conseguindo se manter organizada mesmo sob pressão e esperando o momento certo para atacar. A gestão do elenco também pode influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. O Vitória, com uma sequência exigente de compromissos, pode optar por ajustes na equipe, equilibrando desgaste físico e intensidade. A Juazeirense, com uma base mais estável, tende a manter sua estrutura, o que favorece o entrosamento e a execução de um plano de jogo mais consistente. O histórico de confrontos diretos reforça a ideia de equilíbrio em jogos desse perfil, onde o favoritismo nem sempre se confirma dentro de campo. Em muitos casos, são os detalhes que decidem, como uma bola parada bem executada, um erro defensivo ou uma jogada individual de qualidade. As condições do jogo, incluindo o clima e arbitragem, também entram como variáveis importantes. Um jogo mais físico, com muitas disputas, pode favorecer a equipe que melhor souber lidar com esse tipo de cenário. Por outro lado, se a partida tiver mais fluidez, o time com maior qualidade técnica tende a se beneficiar. E como todo confronto regional, a possibilidade de surpresa está sempre presente. A Juazeirense pode transformar sua disciplina tática em vantagem, enquanto o Vitória aposta na intensidade e no fator casa para se impor. Esse contraste mantém o jogo aberto e imprevisível, onde qualquer detalhe pode ser decisivo. No fim, o confronto se desenha como um duelo entre pressão e resistência. De um lado, a tentativa de controlar o jogo e acelerar o ritmo. Do outro, a estratégia de se defender bem e aproveitar oportunidades. Quem conseguir executar melhor seu plano e manter a concentração terá maiores chances de sair com resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Imperatriz e Maranhão. Esse confronto regional carrega um componente emocional muito forte, onde o contexto do mando de campo pode influenciar diretamente o comportamento das equipes. O Imperatriz, jogando diante de sua torcida, costuma adotar uma postura mais intensa, tentando assumir o controle do jogo desde os primeiros movimentos e utilizando a pressão como ferramenta para desestabilizar o adversário. O Maranhão, por sua vez, tende a encarar esse tipo de jogo com uma abordagem mais estratégica, priorizando a organização defensiva e a leitura dos espaços. Em partidas fora de casa, a equipe costuma se posicionar de forma compacta, buscando reduzir as ações ofensivas do rival e explorando oportunidades em transições rápidas, especialmente quando encontra desequilíbrios no sistema defensivo adversário. A forma recente das equipes adiciona ainda mais equilíbrio ao confronto. O Imperatriz, quando consegue impor seu ritmo, cresce emocionalmente e passa a criar um volume ofensivo consistente, pressionando o adversário de maneira contínua. Já o Maranhão demonstra uma característica importante de resiliência.
conseguindo se manter competitivo mesmo em cenários de pressão. O que pode ser determinante ao longo do jogo? A gestão do elenco também entra como fator relevante em um calendário que exige intensidade. A escolha das peças pode influenciar diretamente o desempenho. O Imperatriz pode apostar na manutenção de sua base para preservar o entrosamento, enquanto o Maranhão pode realizar ajustes pontuais buscando equilíbrio físico e tático, especialmente em um confronto que exige concentração máxima. O histórico de confrontos diretos reforça a ideia de equilíbrio em jogos desse perfil, onde muitas vezes o resultado é definido em detalhes. Situações como bola parada, erros individuais ou decisões rápidas dentro da área costumam ter peso significativo, tornando o jogo imprevisível até os momentos finais. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem, também podem influenciar o andamento da partida. Um jogo mais físico e disputado tende a favorecer a equipe que melhor souber lidar com esse cenário, enquanto uma partida mais fluida pode abrir espaço para quem possui maior qualidade na construção das jogadas. E como todo clássico regional, a possibilidade de surpresa é sempre real. Mesmo que uma equipe chegue em melhor momento, o fator emocional e a rivalidade equilibram as forças, criando um ambiente onde qualquer detalhe pode mudar completamente o rumo do jogo. No fim, o confronto se apresenta como um duelo entre intensidade e estratégia. De um lado, a tentativa de impor ritmo e pressão. Do outro, a busca por organização e eficiência. Quem conseguir manter a concentração e aproveitar melhor as oportunidades terá maiores chances de construir um resultado positivo. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Júnior Barranquilla e Palmeiras. A forma recente das equipes já indica um confronto que tende a ser decidido nos detalhes, principalmente quando se considera o impacto do mando de campo. O Júnior Barranquilla costuma se transformar diante de sua torcida, adotando uma postura intensa e ofensiva, pressionando desde os primeiros movimentos e tentando impor um ritmo elevado que muitas vezes desestabiliza adversários que não conseguem se adaptar rapidamente ao ambiente. O Palmeiras chega com uma proposta mais equilibrada, sustentada por uma organização tática sólida e uma leitura de jogo muito eficiente. Mesmo fora de casa, a equipe brasileira demonstra capacidade de controlar o ritmo da partida, alternando momentos de posse com transições rápidas, sempre buscando explorar espaços com inteligência e sem se expor desnecessariamente. O estilo de jogo de cada lado cria um duelo estratégico interessante. O Júnior tende a apostar em velocidade e pressão, utilizando jogadas pelos lados e tentando acelerar o jogo em momentos-chave. Já o Palmeiras prefere um jogo mais controlado, com linhas compactas e saídas bem estruturadas, o que pode neutralizar a intensidade inicial do time colombiano. A gestão do elenco também entra como fator determinante. O Palmeiras, acostumado a um calendário exigente, pode realizar ajustes pontuais na equipe, equilibrando desgaste físico e desempenho competitivo. O Júnior Barranquilla, por sua vez, tende a manter uma base mais constante, o que favorece o entrosamento e a execução de um plano de jogo mais direto e consistente. O histórico de confrontos diretos não exerce grande influência, mas o contexto atual mostra que partidas desse perfil costumam ser definidas por pequenos detalhes. Uma bola parada bem trabalhada, um erro na saída de bola ou uma decisão individual podem alterar completamente o rumo do jogo, especialmente em um cenário equilibrado. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem,
Também podem influenciar o andamento da partida. Um ambiente mais quente e um jogo mais físico tendem a favorecer o time local, enquanto uma condução mais técnica e fluida pode beneficiar a equipe que aposta na organização e na qualidade de passe. E como em muitos confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa está sempre presente. O Júnior Barranquilla pode transformar intensidade e apoio da torcida em vantagem, enquanto o Palmeiras conta com experiência e eficiência para lidar com pressão e aproveitar oportunidades com precisão. No fim, o que se desenha é um duelo entre intensidade e controle. De um lado, a tentativa de impor ritmo e pressionar. Do outro, a busca por equilíbrio e inteligência tática. Quem conseguir executar melhor seu plano e se adaptar às circunstâncias terá maiores chances de construir um resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Mortorque e Grêmio. A forma recente das equipes já aponta para um confronto, onde o controle emocional e a leitura tática tendem a ser determinantes, especialmente considerando o fator casa. O Maci costuma adotar uma postura organizada, valorizando a posse de bola e a construção desde a defesa, tentando atrair o adversário para criar espaços. Jogando em seu ambiente, a equipe ganha confiança para sustentar esse estilo e impor seu ritmo em determinados momentos do jogo. O Grêmio, por sua vez, apresenta uma identidade bem definida, com foco na solidez defensiva e na eficiência nas transições. Mesmo fora de casa, a equipe brasileira demonstra maturidade para lidar com diferentes cenários, alternando momentos de marcação mais baixa com saídas rápidas e objetivas. Essa capacidade de adaptação pode ser um diferencial importante diante de um adversário que busca controlar o jogo. O contraste de estilos cria um duelo estratégico interessante. O Mancini tende a manter a bola e trabalhar as jogadas com paciência, enquanto o Grêmio pode explorar justamente os espaços deixados por essa proposta, acelerando o jogo em momentos-chave. Esse tipo de confronto muitas vezes é decidido pela eficiência, mais do que pelo volume de jogo. A gestão do elenco também entra como fator relevante. O Grêmio, inserido em uma sequência intensa de compromissos, pode realizar ajustes na equipe, equilibrando desgaste físico e competitividade. O Monta City, com uma base mais estável, tende a manter sua estrutura, o que favorece o entrosamento e a execução de seu plano de jogo com maior precisão. O histórico de confrontos diretos não exerce grande influência, mas o contexto mostra que partidas com esse perfil costumam ser decididas em detalhes. Uma bola parada, um erro na saída de bola ou uma jogada individual podem mudar completamente o rumo do jogo, principalmente quando há equilíbrio tático entre as equipes. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem, também podem influenciar o desenvolvimento da partida. Um jogo mais físico e truncado pode dificultar a proposta de construção do time mandante, enquanto um ritmo mais fluido pode favorecer quem aposta na técnica e na movimentação constante. E como em muitos confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa não pode ser descartada. O Mandzukic tem no fator casa e na organização suas principais armas. Enquanto o Grêmio conta com experiência e eficiência para lidar com pressão e aproveitar oportunidades, esse equilíbrio mantém o confronto aberto e imprevisível. No fim, o que se desenha é um duelo entre controle e objetividade. De um lado, a tentativa de dominar o jogo através da posse. Do outro, a busca por eficiência e aproveitamento dos espaços. Quem conseguir executar melhor seu plano e se adaptar às circunstâncias
terá maiores chances de sair com resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Ceará e Fortaleza. Clássico é o tipo de jogo em que o contexto emocional pesa tanto quanto qualquer análise tática. E quando Ceará e Fortaleza se enfrentam, isso fica ainda mais evidente. A atmosfera criada pela torcida transforma o ambiente em um fator decisivo, elevando a intensidade de cada disputa e exigindo concentração máxima do início ao fim. É o tipo de confronto em que um detalhe pode mudar completamente o rumo da partida. O Ceará, quando atua com o apoio de sua torcida, costuma adotar uma postura mais agressiva, buscando pressionar alto e acelerar o ritmo em momentos estratégicos. A equipe tenta controlar o jogo através da intensidade, explorando jogadas pelos lados e criando volume ofensivo para encurralar o adversário. Esse comportamento pode ser determinante, principalmente se conseguir impor esse ritmo desde os primeiros movimentos. O Fortaleza, por sua vez, apresenta uma identidade bem consolidada, baseada na organização tática e na leitura inteligente do jogo. A equipe sabe alternar momentos de pressão com fases de controle, utilizando a posse de bola de forma estratégica e explorando espaços com eficiência. Em clássicos, essa capacidade de adaptação costuma ser um diferencial importante. A forma recente das equipes adiciona ainda mais equilíbrio ao confronto. O Ceará demonstra força quando consegue impor intensidade e transformar o apoio da torcida em energia dentro de campo. Já o Fortaleza tem mostrado consistência e maturidade, conseguindo manter seu padrão de jogo mesmo sob pressão, o que pode ser decisivo em momentos críticos. A gestão do elenco também entra como fator relevante, especialmente em um calendário exigente. Ajustes na equipe podem influenciar o entrosamento, mas também garantem intensidade física ao longo do jogo. Em um clássico, onde o desgaste é elevado, saber dosar energia e fazer escolhas estratégicas pode definir o resultado. O histórico de confrontos diretos reforça a ideia de equilíbrio, com jogos frequentemente decididos em lances pontuais. Bola parada. Erros individuais ou decisões rápidas dentro da área costumam ter peso significativo, tornando o confronto imprevisível até os instantes finais. As condições do jogo, incluindo a arbitragem e ritmo da partida, também podem influenciar o desenvolvimento. Um jogo mais físico e truncado tende a aumentar a tensão e favorecer quem melhor souber lidar com esse cenário. Já uma partida mais fluida pode abrir espaço para a qualidade técnica e a movimentação ofensiva. E como todo clássico, a possibilidade de surpresa está sempre presente. Independentemente do momento de cada equipe, a rivalidade equilibra as forças e transforma o jogo em um território onde qualquer detalhe pode ser decisivo. É exatamente isso que torna esse confronto tão imprevisível e envolvente. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13 Sport Retro Brasil. A forma recente das equipes já projeta um confronto, onde o peso do mando de campo pode influenciar diretamente o comportamento dentro das 4 linhas. O Sport, jogando diante de sua torcida, tende a assumir uma postura dominante, buscando controlar o jogo desde os primeiros movimentos e utilizando a intensidade como principal ferramenta para pressionar o adversário. Esse tipo de abordagem costuma transformar o ambiente em um fator decisivo, elevando o ritmo e exigindo respostas rápidas do oponente. O Retrô chega com uma proposta mais estratégica, valorizando a organização defensiva e a leitura de jogo. Em confrontos desse tipo,
A equipe costuma se posicionar de forma compacta, reduzindo espaços e dificultando a construção ofensiva do adversário. Ao recuperar a bola, busca transições rápidas e objetivas, explorando possíveis desequilíbrios deixados pelo rival. O contraste de estilos cria um duelo interessante. O Sport aposta em volume ofensivo, jogadas pelos lados e pressão constante, tentando empurrar o adversário para seu campo. Já o Retrô prefere um jogo mais controlado defensivamente, esperando o momento certo para atacar, o que pode gerar um cenário onde a paciência e a eficiência se tornam fundamentais. A gestão do elenco também entra como variável importante. O Sport, inserido em uma sequência intensa de compromissos, pode realizar ajustes na equipe, equilibrando desgaste físico e competitividade. O Retrô, com uma base mais estável, tende a manter sua estrutura, o que favorece o entrosamento e a execução de um plano de jogo mais consistente. O histórico de confrontos diretos não é determinante, mas reforça a ideia de que jogos desse perfil costumam ser decididos em detalhes. Uma bola parada bem executada, um erro defensivo ou uma jogada individual podem mudar completamente o rumo da partida, especialmente quando há equilíbrio tático. As condições do jogo, incluindo arbitragem e ritmo, também podem influenciar o desenvolvimento. Um jogo mais físico e disputado pode favorecer quem melhor souber lidar com esse cenário, enquanto uma partida mais fluida tende a beneficiar o time que aposta na qualidade técnica e na movimentação ofensiva. E como em muitos confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa não pode ser descartada. O Retrô pode transformar sua organização e disciplina em vantagem. Enquanto o Sport aposta na força do mando e na intensidade para se impor, esse equilíbrio mantém o confronto aberto e imprevisível. No fim, o que se desenha é um duelo entre pressão e resistência, intensidade e estratégia. Quem conseguir executar melhor seu plano de jogo e aproveitar as oportunidades terá maiores chances de construir um resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Puerto Cabello e Atlético Mineiro. O cenário aponta para um confronto em que o controle emocional e a adaptação ao ambiente podem ser tão determinantes quanto a parte técnica. Atuando em casa, a Academia Puerto Cabello tende a transformar o jogo em uma disputa intensa, buscando aproveitar o apoio local e as condições específicas do gramado para equilibrar as ações. Esse tipo de contexto costuma exigir paciência e leitura de jogo por parte do adversário. O Atlético Mineiro chega com um modelo de jogo mais consolidado, baseado na posse de bola qualificada e na ocupação inteligente dos espaços. A equipe procura construir suas jogadas com organização, envolvendo o adversário até encontrar brechas, o que pode ser fundamental diante de um time que tende a se fechar e apostar em transições rápidas. A forma recente evidencia um Atlético mais consistente na execução de seu plano, conseguindo controlar partidas mesmo fora de casa. Ainda assim, jogos em território adversário, especialmente em competições continentais, costumam apresentar desafios adicionais, como ritmo diferente, pressão local e detalhes que fogem do padrão habitual. A equipe venezuelana, por outro lado, aposta na disciplina tática e na intensidade. Em muitos momentos, esse tipo de abordagem cria dificuldades para equipes mais técnicas, principalmente quando o jogo se torna físico e disputado em cada espaço do campo. A capacidade de resistir à pressão inicial e explorar erros pode ser um caminho estratégico. Outro ponto relevante é a gestão do elenco.
O Atlético Mineiro pode precisar equilibrar desgaste e desempenho, considerando a sequência de compromissos. Ajustes na formação inicial podem influenciar o entrosamento, mas também garantem fôlego para manter o nível competitivo ao longo de todo o jogo. O histórico de confrontos diretos não pesa tanto neste duelo, o que aumenta ainda mais a imprevisibilidade. Em jogos assim, a tendência é que os detalhes ganhem protagonismo, seja em uma jogada individual, uma bola parada ou até mesmo em decisões tomadas sob pressão. As condições climáticas e o ritmo imposto pela arbitragem também entram no contexto. Um jogo mais travado pode favorecer a equipe da casa, enquanto um ritmo mais solto tende a beneficiar o time visitante, que possui maior repertório ofensivo e capacidade de criação. E como sempre acontece em confrontos desse tipo, a possibilidade de surpresa está presente, mesmo diante de diferenças técnicas. O futebol mostra constantemente que organização, intensidade e contexto podem nivelar qualquer duelo. No fim, o confronto se desenha como um embate entre controle e resistência, técnica e intensidade. O Atlético Mineiro busca impor seu estilo e ditar o ritmo, enquanto a Academia Puerto Cabello tenta transformar o ambiente em vantagem e explorar cada oportunidade. Quem conseguir executar melhor sua estratégia terá o caminho mais claro para sair com um resultado positivo. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com um placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!